Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Neto Camelo, empresário, seja bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Obrigado, Robson. Boa tarde a você também e aos telespectadores. Prazer tê-lo conosco. Você, junto com sua família, foram idealizadores da Forte Cola, uma grande marca potiguar, que foi, inclusive, adquirida recentemente por um grupo estrangeiro, não é? Isso. Nós estivemos aqui conversando sobre isso há mais ou menos um ano e pouco atrás. E foi uma experiência bacana, mas a gente, no momento, também achou que deveria continuar a empreender. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais agora. Muito bem. E vem aí a Resinor. O que é a Resinor? A Resinorte ela é uma indústria química de base que se propõe a atender algumas demandas de outras indústrias. Então, é uma empresa que vende para empresas. É uma atividade nova no Rio Grande do Norte, até no Nordeste também. E basicamente nós vendemos resinas para os mais diversos usos. No caso, tintas, adesivos, plásticos de alta dureza. E, por exemplo, quais são as outras utilidades dessa resina que passa a ser fabricada pela Resinorte? Como eu falei, Robson, para ficar mais claro, todo tipo de material com plástico de alta dureza, botão, caixa d'água, prancha de surf, tintas em geral, adesivos em geral também, cola branca, o leque é grande. É muito grande, né? Já temos pergunta para você aqui de telespectadores, mandando primeiramente um alô para a Vânia Melo, a Dilza Holanda, Melissa Cirne, muito obrigado pela sua audiência, Melissa Cirne, grande publicitária. E quem mais? Roberto Moura, que está parabenizando a entrevistada anterior, que foi o Fernando Rochael. E também pergunta agora de João Vitor, lá de Pirangi do Norte. Ele quer saber se para crescer é preciso economizar. Sim, acho que a economia, o ato da poupança, ela é imprescindível para poder se gerar riqueza. Você não consegue crescer também sem financiamento. É interessante que a gente se financie, mas poupar é imprescindível. E, infelizmente, na nossa cultura, em grande parte, não é o caso de todos, mas desde a educação, a cultura funciona um pouquinho ao contrário, né? Praticamente, isso. Você, além de não poupar, gasta tudo que tem mais um pouco e fica devendo, né? A gente, como o Fernando falou na entrevista passada, existem alguns mapas mentais e o nosso, infelizmente, foi mal orientado para isso. E a poupança devia ser uma característica clara no ensino, nas escolas. O estudo da economia, das finanças, devia ser algo muito claro dentro das escolas para poder criar essa noção de poupança. Não dá para contar só com crédito num país feito nosso, que tem crédito em escassez. E o futuro ninguém sabe. É necessário que a gente faça, sim, toda uma preparação, um planejamento para daqui para frente. Muito bem. E aí eu pergunto, pela sua experiência, né, como empreendedor, mesmo ainda jovem, mas já tem bastante experiência, o que você poderia compartilhar com os nossos telespectadores sobre como crescer, avançar, encontrar novas oportunidades, mesmo diante desse período de dificuldades da economia? Quando eu estive aqui, Robson, há mais ou menos um ano e pouco atrás, a gente estava numa situação pré-impeachment, se não me engano ainda. Exato, ainda aí aconteceu o impeachment. E se debateu o que era economia, como é que ficaria o país. Eu disse aqui que eu acreditava. Que apesar dos pesares eu acreditava, eu continuo acreditando, que eu acho que para poder empreender e dar certo, você tem que ter uma noção clara do que você quer fazer, você precisa amar a sua ideia, acima de tudo, e se focar. Se você deixar o ruído entrar dentro da sua equação, entrar dentro do seu foco, você vai acabar dispersando força e não vai sair do lugar. O Brasil que a gente vive hoje demanda muito isso, a gente tem que começar a acreditar que o trabalho compensa e que ele resolve. Se a gente deixar para acreditar em outras coisas ou ficar esperando, acaba que não faz nada nunca. Verdade. Manda um abraço para telespectadores que estão nos acompanhando também aqui. Tiago Varela, grande Tiagão, obrigado pela audiência. Jackson Produção, Raimundo Souza mandando um abraço para Neto Camelo, diz que você é um grande empreendedor. Quem mais está aí conosco? Leda Fernandes, obrigado pela sua audiência também. Pergunta do Ricardo de Ponta Negra, Ricardo Márcio de Ponta Negra. Ele gostaria de saber qual seria, na sua avaliação, a principal dica para o sucesso, sobretudo do pequeno empreendedor. A principal dica, Ricardo, não é isso? Não tem muito mistério não, é perseverança, amigo. É resiliência, você tem que trabalhar em 99%. E esse 1%, se puder, trabalhe também, porque não vai ser fácil não, mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar, ter fé em Deus. Se você acredita em alguma força maior, ajuda muito, vai lhe dar algum conforto. Mas o dia a dia ele é bem sofrido, mas só tem uma saída.
é passar por ele, é enfrentar de frente e persistir. A gente observa, na nossa cidade natal, em vários lugares também, mas é muito comum, muitas situações de pessoas até que vivem muito pela aparência, que vivem de aparência, que às vezes mal concebe uma empresa, ou monta uma empresa, aí de repente confunde lucro com apurado, mistura as coisas e tira mais da empresa do que a empresa pode dar, né? Aí faz viagens impagáveis, compra carro importado impagável, faz besteira, faz loucura e daqui a pouco vai à falência em tão pouco tempo. Isso é uma situação que eu retomo o que eu falei sobre as escolas. Eu acho que isso passa muito por educação. Quando não se tem uma cultura de empreendedorismo, não tem um dia a dia de uma empresa, você acha que o fluxo de dinheiro que entra nela é seu. E na realidade não é. Você tem compromissos a pagar. O que sobra para você normalmente é muito pouco no começo. Então, gerar riqueza, criar riqueza demora e é dolorido, mas vale a pena. Mexer no que é da empresa no começo é o caminho para a morte dela. Não vale a pena fazer isso, é um erro crasso e eu acho que se resolve isso com a educação. Tanto a educação acadêmica como a educação dentro de casa. Acho que a noção de simplicidade, integridade, é algo também que se constrói dentro de casa. É verdade. E também dominar o seu próprio desejo, né? Quais são suas vontades, né? E se autoconhecer. Porque se você deixa o desejo lhe dominar, ser maior do que você, aí não vai dar certo isso, nem nas relações com a família, com a empresa, né? E nem com a amizade, nem com situação nenhuma. Tem participação do telespectador? Mandando abraço para quem que está com a gente? Analice Souza, lá do Pirangi, obrigado pela audiência. Ela disse que as duas entrevistas foram muito inspiradoras para ela e ela parabeniza o programa, obrigado. Também um alô para Cristiano Mendes, obrigado Cristiano pela audiência, e também o DJ Max Medeiros, turma toda, obrigado pela audiência. Bom, eu gostaria de agradecer, temos 1 minuto de programa, eu gostaria de agradecer a sua participação, Neto Camelo, empresário, desejar sucesso da Resinorte, né? Isso. Resinorte, tem data de inauguração? Como é que vai ser? Tem o que é de programação? A gente está começando a botar a planta em operação agora, então podemos dizer que estamos em teste, vamos dizer assim. E não, acho que não vai ter nenhuma inauguração não. Minha inauguração vai ser começar, trabalhando já, e rodar. Fornecendo para o mercado do Rio Grande do Norte ou expande? Norte-Nordeste. Norte-Nordeste, né? Isso. Muito bom. Chegamos ao fim do Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, Neto Camelo, pela sua presença e também ao Master Coach Fernando Rochael. Lembre-se, www.robsoncarvalho.com ou robsoncidadão.com.br. Você pode rever essa entrevista e as outras que realizamos aqui e nos outros veículos de comunicação. Um grande abraço, um excelente dia e continue ligado na Banda Natal. Vem aí os donos da bola. Boa tarde, Cidadão. Volta amanhã. Até lá. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento.